Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre mais uma ferramenta para fortalecer a atuação preventiva do MPMG no enfrentamento à violência nas escolas. O assunto vai girar em torno do Centro Integrado de Inteligência Cibernética, Cyberint, criado pelo governo de Minas. Aqui no estúdio eu tenho as companhias da promotora de justiça Graciele de Rezende Almeida, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, e de Murilo Ribeiro de Lima, atual diretor-geral da Agência Central de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Agradeço muito a presença de vocês, sejam bem-vindos. Murilo, então vamos contar, né? Por que foi criado o Cyberint e com quais objetivos? Bom, quero agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade, é um prazer conversar com vocês e com a TV MP. O Cyberint ele surge de uma demanda, especialmente em 2023, quando nós tivemos maiores notícias e maiores ataques e massacres em escolas, e aí por meio do Sistema Estadual de Inteligência e Segurança Pública de Minas Gerais, nós criamos um grupo que envolve todas as instituições, com um especial destaque também para o Ministério Público, para a prevenção e repressão desse fenômeno. E a partir desse momento, o Ministério da Justiça lançou um edital nacional para que estados e municípios apresentassem propostas que seriam financiadas pelo governo federal. E Minas Gerais apresentou a proposta do Cyberint, com muita alegria ficou em primeiro lugar no país, entre mais de 790 propostas, e agora a gente teve a oportunidade de realmente implementar esse centro, mas de uma atividade que já existe desde 2023. Com qual objetivo específico? O objetivo do Cyberint ele é multicompetências, Ele tem o objetivo de receber, tratar e difundir denúncias que guardam relação com o extremismo violento escolar, com discursos extremistas. É também um centro de pesquisa onde todas as nossas instituições conseguem fazer um trabalho de diagnóstico do fenômeno e apresentar proposições de políticas públicas. E é também um centro de enfrentamento, de prevenção e repressão a esse fenômeno escolar, com o objetivo de monitorar não só a internet superficial, Surface Web, mas também a internet obscura, Deep Dark Web. E tem uma importância muito grande esse trabalho integrado, com a participação de instituições, Perfeito. O trabalho ele só é exitoso porque conta com a parceria de todas as instituições. Então, no nosso centro, nós temos a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Polícia Penal, a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público de Minas Gerais. Então, todas as instituições de segurança pública e persecução penal atuando juntas, cada um, obviamente, na sua atribuição constitucional, mas no momento em que a denúncia chega, ou que um levantamento chega, todas as instituições conseguem tratar isso com rapidez e a gente consegue oferecer uma resposta rápida e efetiva. E vocês estão construindo um protocolo? Perfeito. Nós já atuamos desde 2023, numa atuação específica. Minas Gerais, por meio desse grupo, já preveniu mais de 50 massacres, ameaças de extremismo escolar. E agora nós estamos aperfeiçoando esse protocolo com a consolidação das instituições no Cyberint para que cada instituição atue dentro da sua atribuição. Quando você fala que está incrementando, como assim? Criando esse protocolo para que as instituições tenham atuações mais pontuais e específicas, para evitar o retrabalho, para evitar o desperdício de recurso público e para que essa resposta seja cada vez mais efetiva. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, a partir do momento em que uma denúncia chega já com a qualificação, a gente tem um prazo em média de 1 dia e meio até passar por toda a persecução penal e efetivamente dar essa resposta. A gente tem um caso muito pragmático, uma denúncia chegou da Interpol, era uma terça-feira de manhã, na quarta-feira à tarde, com todas as instituições se movimentando, já tinha ali a apreensão e a prisão dos envolvidos nessa suposta notícia. Então a gente tem muita felicidade em contribuir com isso, é um trabalho bastante pesado, mas que vem apresentando resultados. Doutora Graciele, e o que o MPMG ganha, então, com a criação do Cyberint? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente, Cris, um prazer estar aqui do Murilo também, O MPMG ganha exatamente com essa integração, com essa atuação conjunta com outras instituições. A gente não pode mais trabalhar com a lógica do crime comum, em que cada um está ali no seu gabinete. São crimes, que exigem uma resposta rápida. Então, como o Dr. Murilo explicou, tem a notícia de crime, ela é difundida para todas as instituições ao mesmo tempo e cada um atua ali naquilo que é pertinente. Então, o MP ganha em eficiência. Mas como é que é essa parceria? Qual que é a atuação do MP e do Cyberint? Como é que, na prática? O Cyberint recebe a notícia de várias fontes, Recebe uma notícia, por exemplo, de que está sendo planejado um ataque escolar. Aquela notícia é difundida, então, do ponto de vista do Ministério Público.
Se for um adolescente que está praticando, que fez a ameaça, então vai ser feito contato imediato com a promotoria de justiça responsável ali, né, na comarca. Então nós vamos verificar qual que é o caso. O caso é de um mandado de busca e apreensão, solicitar, né, junto ao judiciário um mandado de busca e apreensão, de já pedir uma internação provisória, se tiver elementos em que seja possível oferecer representação, pedir uma internação provisória. Ou às vezes, Cris, nem é caso de se pensar em medidas socioeducativas, como já aconteceu, né, doutor? Às vezes é o caso de se pensar em medidas protetivas daquele adolescente, porque a gente precisa entender também que aquele adolescente, ele está captado muitas vezes por grupos extremistas com um discurso de ódio. Ele não está sozinho, não né? Não está sozinho e muitas vezes ele está com a saúde mental dele totalmente comprometida. Então, em alguns casos, não vai ser, a gente não vai aplicar uma medida de internação, mas vai, por exemplo, uma medida de tratamento ambulatorial, de saúde, ou às vezes mesmo até uma internação de saúde, mas não uma medida socioeducativa. Não tem, na verdade, assim, nós estamos construindo o protocolo e o protocolo é muito importante para a gente padronizar, para a gente estabelecer critérios objetivos. Mas cada caso tem que ser olhado de uma forma única, particular e individual, e é o que a gente tem feito. Murilo, como é que funciona esse monitoramento digital? Vocês têm assim, computadores de ponta? Aonde que o Cyberint está instalado? Sim, o Cyberint ele funciona nas instalações da Agência Central de Inteligência, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que é a Agência Central de Inteligência do Estado de Minas Gerais, né? Ela tem esse papel de coordenar o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública. E lá nós temos, sim, né, tecnologia de ponta, não só softwares e hardwares avançados, mas também servidores qualificados para que a gente possa dar essa resposta. E o principal ponto do Cyberint, né, e até puxando a resposta aqui da doutora Graciele para a sua pergunta, o que nós mais ganhamos em termos, né, dessa atuação integrada é o compartilhamento do conhecimento entre as nossas instituições. Porque o analista de TI da Agência Central de Inteligência, ele tem um know-how, ele tem uma atribuição, e o analista, o promotor do Ministério Público, ele tem uma outra visão, e o policial militar outra, o policial civil. Então, quando todo mundo está no mesmo espaço, navegando, né, e trocando conhecimento, todos estamos alinhados e ganhamos com isso, né? Então, o Cyberint ele passa também por um processo de intensa capacitação dos seus servidores. Neste momento, nós temos servidores das mais variadas instituições da área de inteligência fazendo um treinamento em Belo Horizonte de inteligência cibernética, né, para aprofundar essa capacitação, esse monitoramento. Porque nós temos desde a internet que é visível, né, ao cidadão, que é a internet que está nas redes sociais, né, que a gente se manifesta, em que há muita manifestação nesse sentido, mas nós temos uma internet obscura, profunda, que é a Deep Dark Web, que ela é anonimizada, onde esses adolescentes conseguem se esconder, em tese, né, para difundir, disseminar as ideologias mais assim, né, repugnantes possíveis. Então é esse trabalho mesmo de acompanhar, de pescar essas ameaças e trazê-las para o mundo real, para que as nossas instituições qualifiquem esse dado, identifiquem esse agressor e a gente consiga dar uma resposta rápida nesse sentido. Esse monitoramento é 24 horas? Ele é praticamente 24 horas. E por que praticamente 24 horas? Porque ele surge no horário do expediente, mas nós temos equipes avançadas, porque esse adolescente, geralmente a gente chama, né, os adolescentes de quarto, geralmente se comunicam durante a madrugada. O período ali de 10 da noite às 2, 3 da madrugada é o período de maior interação. Eles conseguem interagir, inclusive, com grupos fora do Brasil. Então, nós temos equipes que fazem esse sistema de horário diferenciado para também acompanhar, né, e a gente conseguir neutralizar essas ameaças. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, é muito rápido, voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje conversamos sobre o Centro Integrado de Inteligência Cibernética, criado pelo governo de Minas para identificar ameaças de ataques virtuais nas escolas. Murilo, houve uma evolução desses crimes virtuais contra crianças e adolescentes? Sim, houve uma maior interação entre as crianças e adolescentes no mundo digital, né, e com a evolução rápida também das transformações de tecnologias, né, eles acabam tendo acesso
a mais coisa. Então, isso começa geralmente com um jogo virtual, então muito cuidado, né, que os pais têm que ter com o filho jogando jogos online, porque aparentemente é inofensivo, ele começa conversando com um coleguinha, e a forma de puxar essa criança e adolescente justamente, da maior parte das vezes, por esse jogo virtual. Então ele, eu tenho um grupo aqui, ele chama esse colega para um novo grupo, e principalmente esses atores que atuam nessa radicalização mais extremista, eles vão identificando perfis, então adolescente ou mais tímido, ou com um comportamento um pouco mais deprimido, e eles vão jogando para uma camada, né, mais obscura. Então a gente percebe desde o aumento dos crimes mais comuns, né, das interações negativas mais comuns, como uma agressão, né, uma falta de educação com o professor, até coisas muito mais extremas, né, como uma ideologia neonazista, uma radicalização terrorista, para um massacre. Então a gente vem percebendo esse aumento assim, nos últimos anos. Eu queria que você contasse, que é realmente assustador, o que vocês têm encontrado. Olha, eu até, né, conversei recentemente num seminário grande com a rede escolar e disse assim, olha, se vocês soubessem que as nossas crianças e adolescentes estão consumindo, né, e propagando pela internet, né, entrar numa escola e cometer um assassinato, né, perdão da expressão, me parece até pequeno, entre aspas, assim, comparado à imensidão de crimes que eles estão, né, imersos. A gente percebe induzimento, instigação à mutilação, ao suicídio, maus tratos aos animais, né, os desafios. Então, doutora Graciela, a gente estava conversando aqui, nós temos muito casos de adolescentes, na maior parte meninas, que acabam se tornando quase que escravas de agressores, porque eles captam ali um vídeo íntimo, depois ficam extorquindo, né, e essa menina ela tem que se automutilar, depois ela tem que mutilar um irmão, depois ela tem que maltratar um animal, tudo isso propagando um discurso, muitas vezes, né, neonazista. Então, nós temos visto, de fato, coisas muito graves, né, e por isso esse trabalho de prevenção, não só o trabalho de repressão, mas o trabalho de prevenção, de conscientização é muito importante. São adultos sempre? Por trás são adultos? Nem sempre, né? Nós já tivemos adolescentes de 12, 13 anos comandando verdadeiras redes, porque hoje o acesso tecnológico, eles são imersos, né? Uma geração imersa na tecnologia. Então eles já têm muita facilidade para navegar e para conversar e aproveitam esse ambiente em tese anonimizado, né, para praticar as coisas mais, né, horríveis possíveis. Doutora Graciela, qual que é a reação dos pais quando ficam sabendo? Muitas vezes, Cris, os pais não têm nem noção daquilo que está acontecendo. Nem quando o filho está praticando, nem quando o filho é vítima dessa forma de crime. Então, o que acontece é que os pais se assustam. Porque é aquela, né, uma história que a gente vem falando, muita gente já falou, que parece que ela já caiu num lugar comum, mas você pensa que seu filho está no quarto e que ele está protegido. E essa não é a realidade hoje. Na realidade, quando a criança ou o adolescente está no quarto por muito tempo, sozinho, precisa ir lá ver o que está acontecendo. Porque coisas horríveis podem estar acontecendo ali dentro de casa. Pois é, então como combater e garantir a segurança dos jovens começa por aí? Sim. Nós temos uma responsabilidade compartilhada, né? Quando a gente fala de proteção de criança e adolescente, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro ao compartilhar essa responsabilidade entre família, em primeiro lugar, sociedade e Estado. Então, primeiro compete à família monitorar o que os filhos estão fazendo na internet, monitorar tempo de internet, saber por onde que o filho, a filha está navegando, entender. O Dr. Murilo falou aí realmente que esses jovens hoje eles têm uma facilidade que a gente não tem. Mas a gente não pode se acomodar no conforto de, na minha geração não cresceu com essa tecnologia. Nós precisamos entender, porque nós precisamos saber o que nossas crianças e adolescentes estão fazendo. Você gostaria de complementar? Eu acho que é importante quebrar o tabu, né, Cris? Da mesma forma que a gente quebra o tabu da sexualidade, que a gente quebra o tabu do acesso às drogas, é importante também que os pais e que a rede escolar, né, e nós, enquanto instituições públicas, também falemos sobre isso abertamente, né? Porque, como nós falamos, muitas pessoas falam assim, o pai tem que pegar o celular do menino e acompanhar. Crianças hoje com 10, 11 anos já têm acesso a criptografias muito avançadas em que o pai, né, muitas vezes sem uma instrução, sem entender daquilo, ele não vai conseguir identificar nem aquele aplicativo no telefone celular. Por isso que essa conversa franca, né, com os filhos e mostrando, olha, há coisas terríveis sendo conversadas, há coisas terríveis sendo praticadas. A gente percebe, por exemplo, adolescentes
propagando discurso neonazista. Aí numa entrevista lá na unidade policial a gente vai perguntar para ele, tá, mas me explica então o que que é. Ele não sabe, não tem noção da compreensão histórica, ele está propagando aquilo. Então acho que uma boa conversa, uma boa rede de confiança em casa, com os pais, né, com essa referência daquilo que a gente chama na criminologia de controle social informal é importante, né? Trazer o filho para dentro dessa rede de confiança, porque o filho pode ser mais um vetor de sinalização. Olha, pai, eu estava num grupo e né, conversaram sobre isso. Então, acho que é importante também de contar com essa rede. Acho que o bate-papo franco, a quebra do tabu é bastante importante. Vocês estão falando que é necessário uma ação conjunta, família, pai, poder público, é isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sociedade, né? Nós precisamos nos educar também enquanto sociedade para uma cultura de paz, né? Para de respeito, de tolerância, porque muito disso que está, desses discursos que esses jovens têm propagado, são discursos de ódio, discursos de intolerância. Então, como nós precisamos, a sociedade precisa entender que não é um problema só do pai e da mãe, e que o filho se radicalizou, que o filho ou a filha são vítimas desse tipo de crime. É um problema de toda a sociedade. Né, os pais precisam ter a consciência de que são responsáveis pelos filhos, de que precisam acompanhar, monitorar, acolher, cuidar. Pais, né? Todos a ideia de cuidado. Cada um no seu nicho. E o poder público também criando políticas públicas, como o exemplo é o Cyberint. Mas, Murilo, é fácil capturar esses criminosos ou não? Não é fácil, mas é possível. Esse é um alerta que a gente dá. Muitas vezes acham que eles estão lá imersos, né, em redes anônimas, com VPN, com máquinas virtuais, com toda a tecnologia, mas a gente tem feito um trabalho incansável em cooperação nacional e internacional, então a gente tem muita cooperação com vários países, né? A gente atuou recentemente num caso com cooperação direta com o governo norte-americano, de que apesar de ser, né, uma nova forma de investigar, de apurar, é possível sim, então a gente deixa sempre esse recado, né? Mas qual que é a legislação para esses crimes virtuais? Olha, a legislação ainda precisa passar por avanços. Por exemplo, o governo norte-americano ele consegue dar uma resposta mais qualificada porque a legislação já permite essa cooperação mais direta entre plataformas e poder público. E como hoje o nosso usuário aceitar lá os termos de serviço, né, aquela caixinha que geralmente a gente clica sem ler, isso permite que as plataformas também repassem ao poder público quando visualizar de pronto essas questões. Então a gente recebe muitas informações diretas das plataformas ou por intermédio até mesmo, né, de países estrangeiros que também recebem e repassam quando identificam práticas no nosso território. Doutora Graciela, o que os educadores, os familiares têm que ficar atentos em relação às mudanças de um adolescente que está sendo coagido? A gente não consegue saber quando um evento grave desse está acontecendo muitas vezes assim na família, mas há sinais, né? Então, do ponto de vista do adolescente, que tá o autor ali do ato infracional, é preciso ver, né, quando ele se afasta da família, só quer ficar no quarto, a radicalização do discurso, quando ele começa a falar, né, proferir palavras racistas, xenofóbicas. Então, esses são sinais. E do ponto de vista da vítima, quando ela se retrai, muda o comportamento na escola, começa a cair o rendimento, ao entristecimento. Então, todas essas, né, às vezes, as interações online causam angústia a essa criança, esse adolescente. Então, é preciso estar atento. Também os pais, muitas vezes, nós estamos distraídos com telas também, né? Então, nós precisamos também deixar isso e voltar a prestar atenção nos nossos filhos também. A gente faz o nosso segundo intervalo, é bem rápido, voltamos já. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. Hoje o tema é o Centro Integrado de Inteligência Cibernética, que tem como meta prevenir e combater os crimes virtuais nas escolas. Murilo, quais são as iscas usadas pelos criminosos, hein? Cris, eles trabalham exatamente com essa vulnerabilidade, né?
Bauman já dizia que a gente vive tempos líquidos, né? Essa geração ela tem acesso, né, a muitas informações ao mesmo tempo, ainda em período de formação da sua maturidade social, intelectual, e essas pessoas são bombardeadas, essas informações, elas perdem um pouco a referência às vezes, né? Quando a gente passa por uma rede social em que a gente vê todo mundo feliz, né, bonito, rico, prosperando, isso gera sentimentos, né, que o Graciela mencionou, de inferioridade, de comparação. Então, essas iscas, esses adolescentes eles acabam deixando, né, transparecer ali uma solidão, uma tristeza, um descontentamento, que naquela pirâmide ali do preconceito, ela vai subindo até para um ideal de repulsa, né, de indignação, de atos externos. Então, a gente percebe essas iscas, um comentário, por exemplo, num jogo, né, adolescente, eu estou triste hoje, eu odeio meu pai, a minha mãe, eu odeio a minha escola, e essas pequenas demonstrações acabam sendo utilizadas por outros adolescentes, como a gente falou, quem radicaliza nem sempre é um adulto, muitas vezes são outros adolescentes, para esses grupos onde esses discursos são mais consolidados. Quais são, então, os desafios que vocês estão enfrentando? Olha, a gente tem muitos desafios. Primeiro, para dar uma resposta nesse sentido, porque há casos, como nós mencionamos, em que crianças estão liderando esses grupos, né? Como o Dr. Graciela falou, a nossa preocupação não é só a repressão, a nossa preocupação é entender e auxiliar, proteger, orientar nossas crianças e adolescentes. Então passa por essa primeira grande dificuldade. A segunda é que o meio utilizado muitas vezes é um meio criptografado, é um meio gamificado, um meio que as nossas equipes às vezes passam meses para entrar num fórum, no grupo e conseguir absorver essa informação. E a terceira é a sensibilização mesmo de toda essa rede, né? A rede de pais, a rede escolar, a rede das instituições, para que todo mundo convija para a mesma necessidade. A denúncia também é importantíssima, né? A denúncia é fundamental e por isso que nós estimulamos um canal único de denúncias que é 181. A denúncia Vamos repetir, 181? 181. Ela é 100% anônima, você não precisa se identificar, então você pode ser um pai, você pode ser uma vítima, você pode ser um professor, um integrante da rede escolar, um amigo, perceber alguma coisa esquisita, um comportamento, é só ligar, você não será identificado em hipótese alguma, e a partir do momento em que essa denúncia cai, ela já cai diretamente no nosso centro integrado para que todas as instituições tratem isso da melhor forma possível e a gente consiga oferecer uma resposta. E vocês têm recebido muitas denúncias? Muitas denúncias, né? O 81 é o nosso canal oficial do Estado para uma infinidade de crimes e desde o momento em que a gente fortalece esse canal, a gente recebe mais denúncias, né? É um paralelo que a gente faz com violência doméstica, né? O aumento de denúncias não significa necessariamente um aumento de casos, mas sim um aumento da coragem das pessoas de denunciar esse fenômeno. Então a gente fala abertamente sobre isso, estimula a denúncia para que a gente possa, menor que seja, às vezes eu só ouvi um comentário, para a gente qualquer tipo de fragmento é importante, porque como eu disse, a nossa missão não é apenas aprender, prender, responsabilizar, mas é compreender o fenômeno e evitar que esse fenômeno chegue até, né, o momento de externalizar essa conduta. Doutora Graciela, o enfrentamento então à violência nas escolas é prioridade do MP? Sim, enfrentamento à violência nas escolas, à radicalização como um todo e o enfrentamento a esse tipo de criminalidade nova que vem vitimando, porque até mesmo quando o adolescente é autor da violência, ele também precisa ser olhado sobre esse viés de proteção também, de entender que é um adolescente que a gente precisa resgatar, que a gente, né, então é prioridade. Quais são as ações, então, do MP para resgatar esse adolescente? As ações do Ministério Público, elas são ações em rede, né? O Ministério Público vai trabalhar sozinho, o desafio é muito grande para uma instituição. Então, o Ministério Público trabalha em rede com esse olhar protetivo, a proteção à criança e adolescente, como eu já falei, né? E é um mantra mesmo, ela é responsabilidade solidária, é uma responsabilidade compartilhada. Então, o Ministério Público está junto à rede, o papel do promotor de justiça na rede, nas comarcas, ele é essencial, de indutor de política pública, né? Onde o Ministério Público está de forma forte, atuante, junto à rede, a gente vê que a rede consegue se estruturar melhor. Quero escutar a opinião de vocês sobre proibição do uso de celulares nas escolas. Murilo. Olha, tudo que a gente fala, né, de proibição para uma população que está em fase de amadurecimento, né, muitas vezes soa como um desafio. Então, acho que a gente tem que acompanhar isso também para profissionais especializados para entender qual é a reação nesse público. Eu acho que escola não é lugar de celular, não é lugar de rede social, é lugar da gente sentar, aprender, né, voltar a ter o nosso professor como ídolo, como mestre. Então, acho que é importante isso sim e, de fato,
Se o celular atrapalha a nossa vida enquanto adulto, né, em todas as nossas relações, quiçá de uma criança e adolescente. Então, eu acho que escola não é lugar de celular. A gente só precisa entender como que essa proibição, né, tem sido enfrentada e como que a gente pode, né, melhorar essa resposta. E a gente fala até em proibição e atuação, que a doutora Graciela estava falando, quando a gente menciona que todas as nossas instituições estão no Cyberint, são todas as nossas instituições nas suas áreas especializadas. Então eu tenho ali do Corpo de Bombeiros, que vai ter uma análise específica, na Polícia Civil, desde o trabalho de inteligência até o trabalho de investigação, no próprio Ministério Público a gente tem pelo menos 4 áreas do MP no Cyberint, né? Inteligência, GAI Ciber, Infância e Juventude, Educação, na inteligência, né? Toda a nossa parte de inteligência de segurança pública, então é importante compreender que muitas vezes essa resposta, né, nua e crua, assim, proíbe, ela merece ser passada por um diagnóstico para a gente compreender. Mas, a princípio, eu concordo, porque celular, né, escola não é lugar de celular, mas a gente só precisa entender como que isso vem sendo também, né, internalizado pelas crianças e adolescentes. Graciela? Só para ser bem pessoal, na escola das minhas filhas me falaram que as crianças voltaram a quebrar o braço. Então, não é que a gente queira que crianças quebrem os braços, mas elas deixaram o celular e voltaram a brincar, porque as crianças estavam muito na tela, naquela infância que a gente chama de virtual, e deixando os desafios da infância real, que são mesmo testar limites. Então, é o que o Dr. Murilo falou, é algo a se acompanhar, é uma medida que vem sendo pensada em todo o mundo, ela não é só no Brasil, em todo o mundo vem sendo pensadas restrições, mas o que a gente já tem de dados é que a proibição foi positiva, lembrando que a proibição é de uso de celular recreativo, de forma recreativa, porque para fins pedagógicos eles continuam podendo ser utilizados. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, bom trabalho, força aí para enfrentar esses desafios, né? E agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.